Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo alçarense, declaro aberta a sessão. Convido o excelentíssimo senhor prefeito municipal para sentar, tomar assento. Se o excelentíssimo senhor prefeito tiver advogado, convido para sentar ao lado. E já esclarecendo que, ao oitiva do prefeito, durante o depoimento do prefeito, o advogado não pode intervir no depoimento, mas pode trocar ideias com o depoente. A primeira pergunta, a comissão parlamentar de inquérito vai estar dirigindo ao senhor. A primeira pergunta é o seguinte: haja vista que os servidores auxiliares de serviços gerais de igual natureza prestam serviço de igual natureza para a qual a empresa Pires e Alves Prestações de Serviços Militar da MF foi contratada, e que o município de Rio Soares possuía em seu quadro 120 servidores efetivos e 62 servidores contratados, totalizando 182 servidores, que possuem remuneração média de um salário mínimo acrescido de adicional de insalubridade de 40%, pergunta: o que motivou a contratação da referida empresa pelo valor de R$ 27.900 por mês? Primeiramente, quero cumprimentar a todos e manifestar a minha alegria de retornar a essa casa, do qual eu participei por 12 anos, graças a Deus. Senhor presidente José Maria das Graças do Chuto, quando foi a mim solicitada a contratação de uma empresa para elaborar esse projeto, esse serviço, eu, como delego deles a todos os meus secretários, eu ouvi deles a necessidade de contratar uma empresa para fazer serviços gerais especializados. O porquê disso? Porque a maioria dos nossos servidores de serviços gerais, 50% deles é mulher. E todos já estão nos seus setores. E muitas vezes há uma deficiência muito grande na administração em termos de serviços gerais. Por que disso? Cabina de rua é feita nessa empresa. Também limpeza de corpos, prédios, serviços mais peso. E também não há essa informação chegada a mim que essa empresa ganha R$ 27.000 por mês. Quero deixar claro que essas perguntas não são formuladas, são perguntas pessoais minhas, são perguntas da Comissão Parlamentar de Inquérito. E pedir a Vossa Excelência, quando se dirigir à presidência, dirigir pelo meu nome real, que é José Maria Peixoto. A segunda pergunta: após a realização do concurso público número 01/2015, houve formalização de aditivo com a empresa Pires e Alves Prestação de Serviço Militar da MF. Uma vez que o município entendia que havia necessidade de contratação dessa empresa, que disponibilizava 10 operários e um encarregado, qual o motivo de constar no edital a existência de apenas 8 vagas para auxiliares de serviços gerais e, mesmo após a realização do concurso, manter a contratação da referida empresa? Primeiramente, como conhecimento de todos vocês, eu gosto de ouvir meu secretariado. Ouvindo a parte jurídica e também contábil, não tínhamos como colocar no concurso mais essas 11 pessoas, porque a folha de pagamento, conhecimento de todos vocês, que tinha um limite de 54%. E
E quando nós chegamos ao município, esse limite já estava próximo à história. Por isso que é o motivo da contratação dessa empresa terceirizada. As perguntas formuladas pela Comissão Parlamentar de Inquérito para Vossa Excelência são somente essas duas. Agora nós vamos passar as perguntas dos membros da comissão. Eu pergunto à relatora da comissão se ela tem alguma pergunta a dirigir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Não. Eu pergunto ao primeiro vogal, vereador José Maria de Oliveira Moraes, se tem alguma pergunta a dirigir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Tá bem. Pergunto ao vereador Ramiro Andrade Grossi se tem alguma pergunta a fazer. Sim, eu tenho. Prefeito Sérgio, o momento que acontece uma CPI acaba sendo um momento que algumas pessoas não entendem que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem o poder de apurar, averiguar e, obviamente, de investigar. Nós, então, estamos aqui buscando a investigação de um fato que chamou a atenção dessa casa. Vossa Excelência disse, prefeito, que a decisão que foi tomada para a contratação dessa empresa especificamente se devia ao fato de que já a folha de pagamento já estava chegando acima dos 54%, a necessidade que fez com que tivesse que ser uma empresa terceirizada para cuidar desse serviço mais pesado, vamos dizer, de limpeza, que nós entendemos dessa maneira, e que foi entendido através do seu secretariado a necessidade dessa contratação. Feito todo esse processo licitatório que foi realizado, obviamente que Vossa Excelência teve também conhecimento do contrato, da prestação de serviços, que obviamente foi o prefeito que assinou. Essa decisão de respaldar juridicamente a sua administração, a sua gestão, no ato de assinatura desse contrato e da aprovação da contratação dessa empresa através da sua assinatura, foi abonado pelo jurídico da Prefeitura Municipal de Jô Soares, pela sua equipe jurídica da Prefeitura, com esse contrato especificamente. Vereador, quando foi solicitada a necessidade dessas pessoas para trabalhar, imediatamente encaminhei ao setor jurídico, e o setor jurídico encaminhou ao setor de licitações. Foi feito todos os trâmites legais. E quando chegou, depois de feito, todo documentado, tudo certinho, chegou a mim, aí, logicamente, eu assinei a proposta. E, prefeito, e tendo em vista o que foi realizado, hoje o senhor tem total tranquilidade em entender que foi importante a contratação dessa empresa para a melhoria da limpeza urbana dentro do município de Jô Soares? Extrema necessidade. Nós assumimos essa prefeitura como ativa que adquirimos, ficamos de pé para casa. E muitas vezes, serviços gerais são pessoas com certa idade também, já mais avançada. Por isso fiz a equipe do setor de obras na necessidade de contratar essa empresa, não. Contratar essas pessoas. Essas pessoas vão trabalhar, né? Então foi feito o processo licitatório. E esse processo licitatório, dentro do seu conhecimento, foi feito totalmente dentro da legalidade. O senhor acompanhou todo o processo de licitação, do início ao fim, com toda a equipe da prefeitura, ou pode ter havido algum erro técnico específico em alguma área que possa ter até acontecido que tenha provocado essa investigação? Eu não acompanhei. Eu passei pelo setor competente, no qual eu convido todos os secretariados. Todos eles. É o que
Eu tinha já me presidente. Vereador José Marcelino de Souza. Vereador Geraldo Pereira de Belo. Mas eu pego, excelentíssimo prefeito, o senhor me disse agora há pouco que a prefeitura, o orçamento estava estourado. Mesmo assim, foi preciso contratar essa empresa, o orçamento já estava estourando. E poderia ainda mais contratar uma empresa com um custo de R$27.000 por mês, que não ia afetar o orçamento? Não é o orçamento que estava estourado. É os 54% que é de direito com a folha de pagamento. E com esses R$27.000 não afetou a mais? Eu estou explicando. Não é? Essas pessoas não estão na folha de pagamento. É uma empresa terceirizada. E eu quero afirmar mais uma vez que não é R$27.000. Até R$27.000. Se contratando 5 pessoas para trabalhar, o valor é menor. Se contratar o máximo do projeto, o valor é R$27.000. Vou me dirigir a Vossa Excelência para fazer 3 perguntas. A primeira, gostaria que Vossa Excelência, se puder responder, informar para essa comissão parlamentar de inquérito qual funcionário, quem é o responsável pela emissão do alvará de funcionamento das empresas estabelecidas no município de Raul Soares. O setor de tributação. A segunda pergunta, se Vossa Excelência puder responder também, quais são os critérios utilizados para a emissão de alvará de funcionamento das empresas sediadas no município de Raul Soares? Os critérios da comissão lá da tributação que vai saber melhor. Se você quiser, ela está em plena acordo quando você solicitar. Vossa Excelência afirmou agora há pouco que o contrato da empresa Pires e Alves, prestação de serviços limitada, INE, ela seria até R$27.000, dependendo do número de contratados. Mas, revendo os contratos e os pagamentos, na verdade, não é 27.000, são R$27.900 o valor total. O que Vossa Excelência tem a dizer ou corrigir essa afirmação? É um prazer de corrigir. Se foi R$27.900. Sem dúvida. É porque, na verdade, a Vossa Excelência provavelmente não estava informada do valor exato do contrato. Certo? O senhor está falando. Está no papel. Bom, eu vou perguntar aos advogados, o advogado que acompanha o excelentíssimo senhor prefeito municipal, se ele deseja fazer alguma pergunta ao investigado, o prefeito Sérgio Davi Lessa. Tendo em vista que as respostas foram esclarecedoras, a defesa deixa de fazer pergunta. Satisfeitos os requisitos, tendo o senhor prefeito efetuado a sua oitiva, eu declaro, em nome de Deus e do povo de Raul Soares, encerrada essa sessão. Deixando ainda, esclarecendo ainda que o pregoeiro oficial já está presente. Permite? Eu quero deixar a todos vocês, vereadores, que estou à disposição qualquer dia, qualquer horário, para qualquer esclarecimento. Obrigado. Muito obrigado. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo alçarense, declaro aberta essa segunda parte da sessão.
Sim. Primeira pergunta. O senhor é amigo íntimo ou possui algum parentesco consanguíneo ou por afinidade com o senhor Iraci Pertinho da Silva e ou com o senhor Francisco José Rodrigues Pires, proprietário da empresa Pires e Alves Prestação de Serviço Limitada ME? Com relação ao senhor Iraci, não tem vínculo algum. Com relação ao senhor Francisco, sou colega. Segunda pergunta. O senhor, quando pregoeiro oficial, publicava costumeiramente o edital de convocação para os pregões presenciais realizados pelo município de Raul Soares? Sim. O edital de convocação para o pregão presencial número 014/2014 foi publicado na imprensa oficial? Sim. Estou indo muito rápido, está sendo possível digital ou pode continuar no mesmo ritmo? Quarta pergunta. Como a empresa contratada retirou o edital na Prefeitura Municipal? O representante esteve pessoalmente na sala de licitações, contratos e compras e requereu o edital. Eu pergunto a Vossa Excelência, a retirada desse edital tem o recolhimento de alguma taxa ou é gratuito? Ele é gratuito. Quinta pergunta. Devido ao fato da empresa Pires e Alves Prestação de Serviços Limitada ME não ter nenhuma experiência em licitações, o senhor contribuiu de alguma maneira para que ela tomasse ciência do certame e viesse participar? Não. Como é feita a conferência da documentação das empresas que participam dos certames licitatórios municipais? Tem um rol de documentos que é exigido pela Lei 866, que consta em anexo no item 6.1 ao item 6.3 do edital, o qual fala da qualificação técnica, financeira e da regularidade da empresa. Esses documentos são conferidos no ato da sessão, quando a empresa apresenta esses documentos para a conferência. Então, cabe a mim, juntamente com a comissão, analisar os documentos que estão de acordo com o que está sendo exigido no edital. O senhor tinha conhecimento que a empresa era sediada em uma das antigas casas demolidas da Sociedade de São Vicente de Paulo? Não. A empresa Pires e Alves... Estou aguardando. Sétima pergunta. A empresa Pires e Alves Prestação de Serviços Limitada ME não possuía sede, não possuía funcionários quando da participação do certame e não possuía funcionários quando da sua contratação. Quem seria o responsável para averiguar se uma empresa contratada, quem é o responsável, seria o responsável à época, por averiguar se uma empresa contratada possui ou possuía condições de cumprir o objeto do contrato firmado? Pelo conhecimento que eu tenho, cabe a mim analisar os documentos que exigem edital. Com relação à estrutura da empresa, não tem como eu ter esse conhecimento. O senhor que dava ordem de serviço para a empresa Pires e Alves Prestação de Serviço Limitada ME? Não. Quem é então responsável por dar a ordem de execução desses serviços? A solicitação partiu da Secretaria de Administração, juntamente com o setor de obras. Eu não tenho autoridade, muito menos competência para poder contratar serviços ou fazer qualquer compra. A pergunta, no caso, não é se Vossa Excelência poderia contratar. A pergunta é quem dava a ordem para a execução do serviço. Desculpa, então, setor de obras. Vossa Excelência é que
fiscalizava a prestação de serviço da empresa Pires e Alves, prestação de serviço limitada ME? Não. Vossa Excelência poderia informar quem é que faz esse trabalho? Setor de obra, Gilmar. Pergunta de número 10. O senhor possuía algum interesse na contratação da empresa Pires e Alves, prestação de serviço limitada ME? Não. O senhor foi um dos responsáveis para requerer a contratação de uma empresa para prestar esse tipo de serviços? Não. Vossa Excelência poderia informar quem requereu a contratação para que essa empresa prestasse esse tipo de... Essa ou outra empresa prestasse esse tipo de serviço? A solicitação foi encaminhada pela Secretaria de Administração juntamente com o setor de obras. O senhor, já como chefe de gabinete, opinou pela continuação do contrato ou o aditivo firmado com a empresa Pires e Alves, prestação de serviço limitada ME? Não. Mesmo após a realização do concurso público no 2014? Não. Essa pergunta é porque foi feito o aditivo para a continuação do contrato com a empresa. A última pergunta: que atitude o município ou Vossa Excelência, como chefe de gabinete, tomaria caso averiguasse em algum momento a empresa contratada e essa deixasse de atender as exigências contidas no edital de convocação? Repete a pergunta, por gentileza. Que atitude o município ou o senhor, como chefe de gabinete, tomaria, na sua visão, tomaria caso averiguasse que em algum momento a empresa contratada deixou de atender as exigências contidas no edital de convocação? Eu iria comunicar ao setor competente, ao prefeito e ao jurídico para juntos decidirmos o que tem que ser feito e o que pode ser feito. Terminadas as perguntas da comissão, eu pergunto à relatora, vereadora Cleide Conceição de Araújo Oliveira, se tem alguma pergunta. Não. Pergunto ao vereador local, José Maria de Oliveira Moraes, Zé da Farmácia, se tem alguma pergunta. Sim. Boa tarde, vereador. Boa tarde. São duas perguntas. O seguinte: de acordo com o prefeito, ele assinou, né? Ele tem que assinar, mas ele não tinha ciência de valor. Você, como primeiro oficial, esses valores, você tem autonomia de fazê-lo por você mesmo ou você tem que passar a algum setor competente? Correto. Eu posso explicar como se chega esses valores no seguinte: existem duas formas de licitação. Na época na qual eu trabalhei, ou quando eu trabalhei nesse setor, existem aquelas licitações, exemplo, se eu vou comprar gêneros alimentícios, pão, arroz, feijão, óleo, eu vou até o comércio local, peço 3 orçamentos, aí 3 empresas diferentes vêm e fornecem. Eu pego esses preços e faço um cálculo médio. Então, eu inicio a sessão com um preço de mercado, ok? O caso de obras públicas e serviços públicos, existe uma planilha referencial que ela é regulamentada pelo Estado. Exemplo de serviço: um serviço de pedreiro, só para exemplificar, eu posso ir no João, José e Joaquim. Cada um deles vai me dar um preço, um valor. Não tem como nós mensurar, porque é diferente. O arroz, eu posso descrever arroz tipo 2, não posso colocar marca, mas eu posso fazer uma descrição. Arroz tipo 2, embalagem 5 quilos. Então eu consigo especificar melhor o produto. Serviço, principalmente no setor público, não tem como a gente fazer esse preço médio.
Então, o governo de estado, ele regulamenta a tabela CETOP, que é uma planilha de referência para todas as obras do setor público, usar ela como referência. E tem uma outra que, quando é verba federal, salvo me engano, acho que era Senado, desculpa, não, que regulamenta quando a gente recebe um recurso do governo federal para a obra, tem que se usar essa tabela. Então, o preço, quando se chega a esse preço, quando foi me solicitado, e chegou para mim a solicitação, eu até procurei o setor de obras juntamente com o engenheiro para me conhecer, porque dos 144 processos que eu adjudiquei, eu sempre brisei muito por essa questão do erário, do recurso público, e graças a Deus, no histórico dos meus processos licitatórios, eu consegui muito desconto, haja vista 3 caminhões, um recurso federal que nós ganhamos, que era para comprar 3 caminhões, se transformou em 3 caminhões, um trator e outros utensílios para o setor de obras. Então, voltando a essa questão do preço, José, se me permite, a tabela CETOP, como ela regulamenta isso, e ela é uma tabela instituída pela Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais, ela tem valor legal e é ela que dita esse preço. Então, não cabe a mim ou uma outra pessoa interferir nesse preço, sendo que ela é uma referência para os preços de obra, edificação e prestação de serviços. Então, não há necessidade que se chegue ao prefeito o valor. Não. Ok, perfeito. Também o prefeito falou que é de acordo com o número de funcionários que paga esse valor. Você tem conhecimento se algum mês esse valor foi pago menor que esses 27 mil? Alguma vez que a empresa tinha menos funcionários? Sim. Perfeito. Só mais uma coisa, você falou a respeito de não ter parentesco nenhum com nenhum dos dois. Parentesco sanguíneo. Isso, eu entendi bem, né? Isso. O que eu posso relatar é que o senhor Iraci, quando eu tinha 12 anos, ele é pai da minha sobrinha. Né? Isso, vocês têm que é só para a gente fazer uma parte. Foi boa a sua pergunta, porque na verdade talvez o Alan não tenha percebido que a pergunta era parentesco consanguíneo ou por afinidade. Então, desculpa, você pode me explicar o que seria por afinidade? Vamos dizer, o cunhado seria parente por afinidade. O único cunhado que eu tenho chama-se Marcos Vinícius Pereira, que é casado legalmente com a minha irmã. Então, perfeito. E desculpa não acertar, eu não entendi. Ótimo. Só a última. Você me informa qual o representante da Pires e Alves que pegou esse auditário? Francisco José Rodrigues Pires. Tá bem, garoto. Muito obrigado. Tá? As ordens. Pergunto ao vereador Ramiro Andrade Grossi se tem alguma pergunta a formular para o nosso depoente. Reduz o número de serviços, mas me parece que é por metro quadrado, né? Isso. Então, se a empresa tiver um número menor, mas cumprir os mesmos metros quadrados, cai o valor também? Eu tenho como creio que sim, mas eu não tenho noção, eu não posso afirmar uma coisa que eu não tenho certeza. Só uma parte que eu tenho no livro digital, no primeiro livro digital, além da metade quadrada, a empresa tem que ter também um número menor sempre de um diretor 10 servidores trabalhando, sempre dentro da empresa. Vou pedir ao vereador da farmácia, se já está encerrado, vou passar a palavra ao vereador Ramiro. Sim. Ana Alves, atualmente chefe de gabinete da Prefeitura de Jô Soares. Boa tarde. Boa tarde. É diferente dizer que uma CPI, você nunca disse, seja bem-vindo a essa CPI. É diferente. Não, mas aí não dá para uma comissão parlamentar de inquérito, eu acho que é uma prova de que o processo democrático aqui deve funcionar, a Câmara está aqui para apurar, e a gente tem que ter postura na nossa posição de investigadores, de representantes da comunidade e, acima de tudo, de respeito com todos vocês. Então, obrigado pela presença.
obviamente, nós sabemos que é uma convocação, mas nós sabemos também que necessariamente o investigado poderia chegar aqui e não responder nada, como acontece em algumas CPIs. E é importante quando existe também essa intenção do investigado colaborar com a CPI. Isso facilita o trabalho, demonstra a transparência na nossa discussão dos temas. Vamos lá. Eu tenho algumas perguntas pertinentes que a gente, quando formula a pergunta dentro de uma sala, ela acaba não saindo do jeito que a gente gostaria que ela saísse. Então eu posso até, de repente, ficar repetitivo com uma questão, mas primeira questão: quando aconteceu esse pregão, esse processo licitatório para a contratação desta empresa, você exercia a função de pregoeiro nessas situações? Sim. Pregoeiro. Como pregoeiro, no momento e no ato dessa licitação, e aí é o que se fala, que o Silas oficialmente não é seu cunhado, mas isso é o que se fala, que ele tem um filho com a sua irmã, é isso. Nós tomar muito cuidado com o que se fala, principalmente com relação à CPI, porque existem os fatos, os que as pessoas criaram, inclusive algumas atitudes e ações de pessoas envolvidas de criar situações que não existiram. Então a gente tem que saber a fato do que de fato aconteceu. Tá, ok. Então vamos lá. E de fato, você como pregoeiro, a responsabilidade é do pregoeiro a divulgação desse ato de licitação, desse pregão no Diário Oficial? Sim. E esse pregão, ele foi como os outros que foram realizados aqui em Soares, ele foi realizado e devidamente divulgado na imprensa oficial, assim como outros. Porque teve algum momento que disseram, nas nossas reuniões da CPI, de que nós tivemos lá, eles pegaram aleatoriamente, segundo a informação dos técnicos, pegaram aleatoriamente 6 processos licitatórios. Desses 6 processos licitatórios, todos eles teriam sido divulgados no Diário Oficial de Minas Gerais. De 6 pegaram aleatoriamente. E que esse não teria sido divulgado no Diário Oficial de Minas Gerais. Ele foi divulgado? Esse também? Com relação à publicação, eu posso fazer a leitura do artigo aqui. A lei número 10.520, que é a lei que regulamenta o pregão, em seu artigo 4, inciso 1, nos fala: a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federal e, conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação. Quando você pega a lei orgânica do município, que é a lei orgânica que nos orienta, que conduz as nossas ações, em seu artigo 52, a lei é bem clara. A publicação das leis e atos municipais far-se-á na imprensa local designada por via de licitação pública e, na falta, mediante edital afixado na sede da prefeitura. Então, eu não só respeitei a lei 10.520, como respeitei a lei orgânica do município. Consta nos autos do processo licitatório as duas publicações. Com relação às publicações, só para título de informação para vocês, seguiu o mesmo parâmetro que eu sigo de todos os meus processos. Eu tive o prazer de uma licitação de ter do mesmo processo, a mesma divulgação, que foi medicamentos de outra empresa do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais, com certeza, peça de veículo, a mesma situação. O que acontece hoje com as publicações? Existe o software como... Só um minuto, gentileza. Falar o nome correto.
são só de Conselho e Brasil Licitações como Grifon. São empresas que fazem o quê? Elas, quando você faz a publicação do extrato de um edital, hoje as empresas não têm tempo de ficar pegando diário oficial e jornal e ficar lendo. O que essas empresas fazem? Elas leem e tudo que for, exemplo, eu tenho uma empresa de construção. Qualquer publicação que saia no diário ou em qualquer jornal, eu pago uma empresa para me informar. Tanto é que todos os pedidos de solicitação digital que eu recebo vem com um extrato que eu encaminho. Ou seja, com relação à publicação, hoje, como que é feita a publicação? Nós licitamos uma empresa, no caso, a indústria brilhante, eu encaminho o extrato para essa empresa e essa empresa faz a publicação no jornal de grande circulação. Então, de acordo com a lei número 10.520, eu fiz a publicação no Diário Oficial do município e conforme o vulto de licitação em jornal de grande circulação. Assim como acontece em outros processos licitatórios, ou seja, você seguiu o trâmite normal da divulgação dos processos licitatórios neste e em outros foram realizados. Fato é que eu tive outras empresas que também adquiriram esse edital, que fizeram a solicitação via e-mail e estiveram na prefeitura. Você tem, inclusive, e-mails de empresas que receberam também convite? Convite não, a informação dessa licitação. Tem esse documento também mostrando assim. Então, eu queria deixar bem claro com relação à publicação. O senhor é estatal da defesa? Não, né? Não, porque por enquanto não foi solicitado. Mas só para a de informação. Então, com relação à publicação, como eu li, eu não vou reler, mas a lei 10.520, que é a lei que regulamenta o pregão, ela é bem clara em falar que a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente. Nesse caso, o respectivo ente é o município. Então, quando eu vou na lei municipal, a lei deixa claro para mim que a publicação das leis e atos municipais far-se-á na imprensa local designada por via de licitação pública e na pauta mediante edital afixado na sede da prefeitura. Então, eu cumpri fielmente tanto a lei do pregão como a lei orgânica. E estou explicando para vocês esse processo que é esse sisteminha do Brasil Licitações, que toda publicação hoje, quando a gente lança o extrato na imprensa, automaticamente qualquer pessoa no Brasil as empresas têm interesse. Se eu tenho uma empresa de transporte escolar, quando o município publica, eu recebo. Isso você sabe com esse processo especificamente? Com todos. Esse também? Todos. Entendeu? Se você ir lá no Brasil Licitação e licitar aos usuários hoje, aparece lá por quê? As empresas, elas já leem isso, é o hashtag, né? Põe hashtag para usuários e todo mundo tem conhecimento disso. Alan Alves, em algum momento você chegou em algum momento nesse processo, porque você acabou mudando de funções lá dentro da prefeitura. Você teve como pregoeiro, só que eu não sei, não me lembro se você teve como controlador interno ou na parte administrativa, eu não sei exatamente. Mas teve em algum momento que você tenha assinado, por exemplo, especificamente em relação a essa empresa, assinado no mesmo documento com o pregoeiro e com o controlador interno do município? Em algum momento? Posterior, quando eu assumi a função de controlador interno, sim. Mas quando você estava como pregoeiro, quando aconteceu, você não assinou nunca como pregoeiro e como controlador interno ao mesmo tempo, ou seja, aquele que controla os gastos e aquele que faz o pregão. Você chegou a assinar ocupando a mesma função? Eu tenho quase convicção de que não. É só explicar que controlador interno é que controla gasto, não, tá? Só pela legalidade dos dados, é diferente. Da legalidade dos dados? Não acha, né? Não, tá. Eu acabo tomando, acaba. Quer dizer, você tem a responsabilidade de fazer o pregão, e quer dizer, então, que como a pessoa que realiza o pregão, obviamente que não deve poder ser quem assina como pregoeiro, assinar como controlador interno, né? Obviamente. Não pode assinar. Ou seja, isso eu te perguntei. Se você chegou a assinar com o pregoeiro e com o controlador interno algum documento referente
você valorizar a sua empresa local de grande importância para você fortalecer o desenvolvimento econômico sustentável de uma determinada comunidade, da economia de uma região. Em alguma maneira, existe alguma forma legal, uma maneira legal do município incentivar a participação de empresas locais nos processos licitatórios, como por exemplo, da divulgação, incentivar para que essas empresas participem de processos licitatórios? Eu vou dar um exemplo aqui que eu conheço de perto, que eu vi acontecer. Eu vi muitas empresas de longe, de fora, virem e ganharem licitação de prestação de serviço, por exemplo, e contratarem profissionais terceirizados locais para desempenharem essa função. Daí então isso chama atenção, quer dizer, uma empresa que está devidamente documentada, ela vem de fora, de Raul Soares, participa de uma licitação e depois o serviço acaba sendo prestado por alguém daqui, vamos dizer. Por isso que eu pergunto, existe alguma maneira legal para incentivar a participação de empresas em processos licitatórios? E em algum momento já houve esse incentivo aqui no município de Raul Soares por parte da prefeitura? E mais, essa empresa teria sido também incentivada a participar desse processo de licitação ou de criação para participar do processo de licitação da prefeitura de Raul Soares? Sim. Vamos lá. Em 2013, iniciou-se a polêmica da terceirização. No encontro técnico que nós tivemos com o Tribunal de Contas do Estado, a conselheira Ornella deixou bem claro para o setor público com relação às vantagens de terceirização e usou como exemplo o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa também. Eu tenho mais contato no Tribunal de Contas, os senhores com certeza devem ser na Assembleia. É do conhecimento dos senhores que o próprio Tribunal de Contas do Estado terceiriza todo o serviço de limpeza, terceiriza todo o serviço de café, todo o serviço de segurança. Existiu, baseado nisso, começou-se a fomentar a necessidade, juntamente com o SEBRAE, de fomentar a economia local. Eu não tenho os números corretos, mas chegaram a uma série de estudos que o Estado de Minas Gerais estava comprando muito de outros estados serviços e produtos que ele mesmo poderia estar produzindo e oferecendo. Então o SEBRAE, juntamente com o Tribunal de Contas, e que foi um grande parceiro, na época a presidente do Tribunal de Contas era a senhora Adriene, eles começaram a fomentar a política que seja criado leis para favorecimento das microempresas. E os senhores vereadores, na data de 23 de outubro de 2013, aprovou a lei número 2221, que o preâmbulo da lei nos fala: institui no município de Raul Soares o tratamento diferenciado, favorecendo e simplificando as microempresas e empresas de pequeno porte, que trata a lei complementar federal número 123. Então, a criação dessa lei, ela é extensa, mas um dos principais objetivos dessa lei é fazer com que o quê? O setor público possa comprar e contratar os serviços que a própria comunidade tenha condições de oferecer. Porque a partir do momento que você consegue comprar no município, você faz com que o dinheiro público circule e faça com que a economia local desenvolva. Isso foi aprovado aqui por essa casa em outubro de 2013. Na prática, o que isso nos favoreceu? O que isso nos impulsionou? Eu só vou ler um artigo aqui e vou dar um exemplo respondendo a sua pergunta. No artigo 22, lei aprovada por essa casa, para a ampliação da participação das microempresas nas licitações públicas, a administração pública municipal deverá atuar de forma proativa no convite a microempresas locais para participarem do processo de licitação.
No seu artigo 29, inciso 2º da mesma lei, nos fala lá: para contribuir para a ampliação dos processos licitatórios, o município deverá divulgar as compras públicas a serem realizadas com previsão de datas das contratações no site do oficial do município, em murais públicos, jornais ou outras formas de divulgação, inclusive junto às entidades de apoio e representação das microempresas e das pequenas empresas para a divulgação em seus veículos de comunicação. Artigo 3º. Padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços a serem contratados, de modo a orientar as microempresas e empresas e fomentar a formação de novas. Vou me ater só a esses dois artigos da lei, no qual o que esse artigo nos propõe? Enquanto administração pública, volte os olhos para a comunidade local, vê o que você tem de potencial ali e dê preferência para as empresas locais. Dar preferência não quer dizer que não tem que respeitar toda a legislação pertinente à Lei 866. Dar preferência, estimular e incentivar. Na prática, o que nós fizemos? Quando nós assumimos a gestão em 2013, que desde o início foi um pedido do prefeito, a questão, lógico, da legalidade dos nossos atos e principalmente a publicidade das licitações para ampliar o maior número de participação de pessoas. Historicamente, se for feita essa análise, que eu já fiz de processos anteriores até o atual de gestão, a gente percebe um grande número de novos fornecedores que foram introduzidos ao município. Então, baseado nisso, na prática, o que nós fizemos? Exemplo foi com serviços de prestação de mecânica e oficina. Em 2013, no primeiro pregão que nós fizemos, veio uma empresa de fora, participou, atendeu todas as necessidades, ganhou o pregão. E isso nos incomodou. Por que as pessoas de Raul Soares não vieram participar? Então, quando essa lei foi aprovada, eu, juntamente com a chefe do setor de transporte, visitamos todas as oficinas de Raul Soares, com o intuito de orientar e principalmente estimular a participação. Porque as pessoas falam assim, segundo a gente ouve uma licitação, ele falava de algumas pessoas, isso é carta marcada, se for amigo do prefeito, entra. E como desde o início o prefeito nunca, em momento algum, ele foi até o meu setor solicitar uma coisa ou outra nesse intuito, me dá total liberdade de poder fazer os atos dentro da legalidade, a gente percebeu que as pessoas tinham essa cultura de que vender no setor público, tinha que ser o amigo do prefeito, tinha que ter eles misturavam a questão política. Então, eu, juntamente com a chefe de transporte, a senhora Cristina, visitamos as oficinas e orientamos as pessoas. Olha, a licitação é assim, assim, assado, funciona dessa forma. Estamos convidando vocês para participar. A gente não podia analisar documento, nada disso. O que a gente fazia era orientar e estimular. O que aconteceu em 2014? Tivemos a licitação com 11 empresas de Raul Soares participando. E todo o serviço, a partir de então, ficou da cidade de Raul Soares. Isso baseado nessa lei que estimulava. O mesmo fato aconteceu com a agricultura familiar, juntamente com o nosso secretário Wilson. Nós queríamos fazer a compra da merenda escolar com a agricultura familiar, que era uma prática que não era tão usada. Então, baseado nessa lei, nós fizemos o mesmo trabalho. Chamamos produtores rurais, conversamos com eles, explicamos como que funciona, não tem medo de licitação, é um processo transparente, cana-se que tem o melhor preço, fazer questão de deixar isso bem claro, porque 90% dos processos que eu autuei foi pregão. Tá, deixa isso bem claro que o pregão está com maior transparência e principalmente maior economia. E o outro também foi feito com transporte escolar, a mesma situação.
muitas pessoas queriam fazer o transporte escolar, que ia ser terceirizado, nós optamos em fazer a mesma orientação. Então, Ramiro, com relação à lei que foi aprovada aqui, número 2221, ela nos permitiu essas ações. Então, nós tínhamos condições de dar publicidade. Olha, a prefeitura, a partir do ano que vem, ela vai contratar isso, aquilo, aquilo. Até as pessoas do que fomentar. Hoje a prefeitura vai fazer a contratação lá de gerente de escola, agricultura familiar, tem tal produto. Eu, como produtor, se eu tenho produto esse plano, ou MEI que vai ser adquirido, eu vou querer estimular. Então, isso começou esse projeto de fomentação. Então, existe sim, existiu, como esses 3 exemplos que eu citei para você, do transporte escolar, da merenda e da prestação de serviço mecânico, também pautável em lei, porque a lei nos permite isso. Tanto fazer essa divulgação dessa orientação e, principalmente, fomentar a criação de novas empresas, desde que o intuito seja que o serviço seja prestado e os produtos sejam produzidos no município, porque aí eu vou estar trazendo o quê? Desenvolvimento local. Alana, mudando um pouquinho em relação à questão dos valores que são pagos, que foram pagos à empresa pela prestação desse serviço, obviamente quando você estava como pregoeiro, a sua função e missão era realizar pregão. Obviamente, como você mesmo disse, cabe à Secretaria de Obras e de Administração acompanhar o trabalho que é oferecido por essa empresa. Mas obviamente que você, como chefe de gabinete também, tem conhecimento desse valor que é pago à empresa, que está sempre se mantendo. Quer dizer, ele se manteve, segundo os documentos que nós vemos ali, me parece, ele se manteve na faixa dos 20, acima dos 27 mil, sempre entre 27 e não mais do que 28 mil reais, mas mantendo esses pagamentos pagos regiamente sempre até o dia 5 de todo o mês em relação a essa empresa. Você chegou a acompanhar, depois desses debates todos que aconteceram dentro de Raul Soares, em realização pelo fato de acontecer uma CPI aqui na casa, se discutir essa questão dessa empresa, você chegou a observar e a ver como chefe de gabinete essa empresa efetivamente trabalhando e prestando esse serviço à comunidade de Raul Soares, como chefe de gabinete, apesar de não ser responsável pela Secretaria de Obras e a Secretaria de Administração, mas estando internamente lá dentro, você acha que essa empresa, pelo que você viu, ela prestou o serviço aqui, ela se submeteu, como foi realizado esse serviço pregão? Sim, bem explicado, Ramiro, que quando eu assumo uma outra função, outro cargo, teoricamente eu assumo outras responsabilidades. Sim. E também cabe a mim. Sim, deixa eu falar, quer dizer, você foi pregoeiro no momento, hoje você se encontra chefe, você está chefe de gabinete, então você fala mesmo. Então, como chefe de gabinete, obviamente, todo município pequeno como o nosso, ainda mais quando se trata de uma empresa que tem uma visibilidade, que está acontecendo, inclusive uma CPI, para poder investigar, obviamente que você tem informações dessa empresa. Sim. E que informações que você tem que você pode falar do trabalho dessa empresa? Por exemplo, as pessoas questionaram, a empresa dele parecia que não tinha uniforme, aí depois da CPI começa a aparecer empresa uniformizada, as coisas desse tipo. Como é que você visualiza a ação dessa empresa e se você viu que ela realmente prestou o serviço que estava proposto na proposta de licitação, ou você ainda era pregoeiro? Não, eu tenho total certeza da prestação de serviço da empresa. Hoje a administração de município é muito ampla, mas então a gente tem analisação 10 secretarias, ao mesmo tempo você está analisando um PSF, você está analisando uma obra, você está analisando uma rodoviária, você tem que atender um popular, você tem que se preocupar com a folha de pagamento, você tem que se preocupar com o índice, então é bem amplo. Mas independente disso, é o que eu sei, quando nós reunimos os secretários, principalmente os contratos vigentes, que depois que eu tomei que eu assumi, eu fiz questão de solicitar ao setor que todo contrato que tivesse firmado com qualquer empresa, com a prefeitura, que tivesse o meu aval, a minha assinatura.
eu sei, não é da minha competência, da minha autoridade, chegar com o secretário e determinar qual que é a política que ele vai utilizar para atender, para oferecer o serviço público à população. Exemplo, o secretário de saúde, ele tem uma política estratégica dele, que ele é responsável por aquela pasta, para fazer com que o plantão médico funcione, que o PSF esteja funcionando, tudo isso. Não cabe a mim interferir na secretaria dele, na secretaria de obras também, mas cabe a mim procurar saber se está funcionando, se está errado, o que está acontecendo. Ó, está cheio de informação que procede. E essa empresa especificamente? Sim, também. Procuro saber se o Gilmar, principalmente porque no caso do Gilmar, que assina e confere, tudo ok, de fato, se você está Gilmar, que é da Torneira, e você quer deixar. Porque, exemplo, hoje eu tenho conhecimento que nós temos uma equipe de homens que está do setor de obras, que está trabalhando em São Vicente, e uma equipe que está toda segunda-feira, eu chego com o Baiano, que eu me carrego só dando exemplo. Baiano, qual que é a programação? Chego para o Gilmar, qual é a programação? Alan, está sendo feito isso. Aonde os homens estão trabalhando? Isso, aquilo. Gilmar, está ok? Fiscal, inclusive hoje nós temos o fiscal foi lá, conferiu, não, está assim, assado. E sempre que tem algum problema, eu entro em contato com o empresário, né, com o dono da empresa, não só hoje eu entendo então ao contrário de quando você disse como contribuinte, você não tinha relacionamento com essa empresa? Não. Mas agora como chefe de gabinete, você com todas as empresas. Eu nesse ligado de remédio que não chegou, de fornecedor que está atrasando. E nesse trato, você chega a, por exemplo, a repassar esse serviço, por exemplo, para essa ou para outras empresas, ou são as secretarias que o fazem? Vou voltar a repetir. Quem tem autorização de dar ordem de serviço e comandar são os secretários. Eu não tenho essa competência. Cabe a mim acompanhar, uma para preservar e informar o prefeito, e outra de orientar se tiver alguma dúvida. E quando me chega algum questionamento, eu tenho que ter o secretário, olha, está acontecendo, procede. Não, Alan, está aqui, ó, tal. O prefeito, Alan, desses processos licitatórios todos que são feitos, na época que você estava como pregoeiro, agora estou te perguntando como chefe de gabinete, ele sempre esteve ciente dos detalhes técnicos desses processos licitatórios, seja pregão presencial, seja carta convite, seja de que maneira for. O prefeito tinha ciência e sempre teve e tem conhecimento dos processos licitatórios organizados pela administração, e você tem um apoio da assessoria jurídica para que não haja nenhum erro na formulação desses editais, publicação, divulgação, contratação e acompanhamento dessas empresas. Existe uma assessoria jurídica do município para dar esse acompanhamento qualificado? Eu vou explicar então como que funciona o processo. Sim. Um processo de licitação, primeiro ele nasce da necessidade. Os secretários, isso ocorre normalmente no mês de agosto, eu como presidente da comissão de licitação, eu encaminho para eles um cronograma das licitações. Existem dois tipos de licitações. As licitações que a gente fala genéricas e as específicas. O que é uma licitação genérica? Uma licitação genérica é a aquisição de bens ou serviços que vai atender de forma uniforme a todas as secretarias. Exemplo, quando eu vou comprar gêneros alimentícios, eu compro para toda a secretaria. Quando eu vou comprar material de limpeza, eu compro para todas as secretarias. Então eles têm que me informar a necessidade deles. Isso são as licitações que a gente fala genéricas. As licitações específicas são aquelas licitações específicas do setor. Exemplo, eu compro remédio apenas para a Secretaria de Saúde. Eu compro aquisição de cesta básica apenas para a Secretaria de Assistência Social. Eu compro peças de veículo apenas para o Departamento de Frotas. Então, toda a licitação, ela nasce da necessidade de alguém. Quando chega essa necessidade até a mim, eu vou até o prefeito e comunico, olha, está sendo feito isso e tal. Então, o prefeito me autoriza.
Então pode fazer licitação. Então quando a gente já chega com 5, 6, num número maior, porque não tem como toda hora ir lá. Então, gente, no mês de janeiro é específico. A gente fala, prefeito, eu vou fazer licitação de combustível, lubrificante, peça, gênero alimentício, material escolar, material de escritório, limpeza, que são específicas. Feito isso, a gente começa a encaminhar para as pessoas envolvidas. Então eu tenho quem solicita, eu tenho o prefeito que autoriza, eu tenho que encaminhar para a contabilidade me falar se tem orçamento. Porque se não tiver orçamento eu não posso licitar. Feito isso, eu tenho que mandar para a Secretaria de Fazenda para solicitar o quê? A disponibilidade financeira. Depois eu encaminho para o jurídico ver se o objeto licitado está de acordo e se a contabilidade e a tesouraria deu um ok. Feito isso, aí a gente formula o edital. Formulado o edital, a gente encaminha para o setor jurídico, eles conferem, tudo ok, aí faz a publicação, que aí já é competência da comissão. Então o prefeito ele fica sabendo no início e no final eu chego até ele, com todo o processo. Senhor prefeito, daqui autorizado, tal, foi feito isso, explico para ele, a empresa vencedora foi tal, o contrato está aqui para ser, o processo está aqui para ser homologado pelo senhor. Normalmente ele coloca o olho, me pergunta alguma dúvida, se for uma licitação. O prefeito, a responsabilidade dele é assinar a homologação e fazer o contrato. Isso, sim. O contrato, posterior, assinar, certo. Posterior. E então, respondendo essa pergunta aí, essa participação, né, no caso. Então, uma licitação ela envolve, no mínimo, uma equipe de 8 a 10 pessoas. Todas elas envolvidas nesse sentido. Todas elas envolvidas. Cada um tem que ter, né, falar. Alan, em algum momento, quando o pregoeiro, quando aconteceu esse pregão para contratação específica dessa empresa, você teve alguma relação econômica, financeira com os proprietários da empresa? De maneira alguma. Nunca teve? Nunca. E posteriormente a isso, você teve alguma organização ou participação financeira com essa empresa? Nunca. Você colaborou com a formação e organização dessa empresa em algum momento? Não. Como é que você visualiza o fato do Poder Legislativo Municipal cumprir a sua função, organizar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar, nesse momento, um ato em que você está como investigado, envolvido, na apuração dos fatos? Como é que você se sente por isso? Eu confesso ficar feliz por confiar na competência dos senhores e principalmente para ser esclarecido. Eu acho que não há opinião minha, com certeza foram informações desencontradas que chegam até vocês, porque chega até mim também muitas informações, muitas coisas que chegam até mim de competência da prefeitura, quando eu vou verificar não é aquilo. Então talvez o modo como chegou até vocês, criou-se uma informação falsa e isso começou a ser, na minha opinião, ser sustentado por alguns argumentos. E aquela mentira que ela não é de fato revelada a verdade, ela corre-se o risco de se tornar uma verdade, que não é o caso, por isso nós estamos aqui para esclarecer de forma técnica os fatos que ocorreram, porque existem os fatos que ocorreram e os fatos que foram criados, na minha opinião, por pessoas de má fé. Sim, e eu gostaria de agradecer, eu tinha perguntado. Muito obrigado pelos esclarecimentos e boa sorte. Eu tinha perguntado, presidente. Eu que agradeço. Pergunto ao vereador José Marcelino da Silva se tem alguma pergunta a fazer. Boa tarde, Alan. Boa tarde. Gostaria só de perguntar para você quantas empresas participaram desse leilão? Uma. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, vereador? Vereador Geraldo Pereira de Melo. Vossa Senhoria pode me informar qual é o servidor responsável pela autorização do pagamento à empresa Vives e Alves Prestação de Serviço Limitada?
Autorização de pagamento? Que autoriza a empresa a receber. Como que funciona? Se eu não, o serviço é prestado, o Gilmar, ele recebe a nota fiscal com um mapa, um boletim, aí ele que valida isso, né? Como se diz, ele te fala a prova que o serviço foi feito. Aí existe um processo burocrático, que é encaminhado para o setor de contabilidade e depois encaminha para a tesouraria, onde aí o prefeito assina, o contador assina e o controle interno também assina, como os trâmites burocráticos foram feitos. Então, quem de fato valida a nota fiscal é o Gilmar. Vossa Senhoria pode informar para essa comissão se em algum momento, durante esses meses que a Prefeitura mantém esse contrato com a empresa Pires e Alves, prestação de serviço limitado, Vossa Senhoria alguma vez assinou com o controlador interno algum documento? Eu assino todos os empenhos da Prefeitura, independente de qual seja ele. Todos eu assino. Inclusive os contratos aditivos também, não só dessa, como de qualquer outro. Vossa Senhoria sabe informar quantas ordens de serviço foi emitida até esta data, ou não é de conhecimento de Vossa Senhoria? Ordem de serviço da Prefeitura para a empresa Pires e Alves, prestação de serviço. No auto do processo, acho que consta que quando iniciou-se a obra, depois ficou sob o controle do Gilmar. Vossa Senhoria sabe informar para a Comissão Parlamentar de Inquérito se a execução do serviço está condicionada à emissão da ordem de serviço pelo contratante, no caso a Prefeitura, ou a empresa aleatoriamente ela decide qual o local que ela vai trabalhar? Ou quem decide o local que ela vai trabalhar é o Gilmar, é ele que faz essa escala. Eles vão trabalhar e... Esse pagamento que é feito à empresa mensalmente, que gira em torno de R$ 27.900, e é realizado, pelo que a gente teve a oportunidade de verificar, praticamente até o dia 5 de cada mês, ele depende da execução dessa ordem de serviço emitida pela empresa. A pergunta é quase a mesma, com um sentido diferente. Para que se faça o pagamento, é obrigatório ter essa ordem de serviço da Prefeitura, ou a empresa não precisa apresentar a ordem? O Gilmar, por exemplo, ele emite uma ordem de serviço. Para que a empresa possa receber, tem que ter essa ordem de serviço, ou a própria empresa pode chegar na Prefeitura, falar que executou o serviço e recebe? Não, tem que ser comprovado e autorização do serviço. É obrigatório a emissão da ordem de serviço da Prefeitura. Eu não sei se a gente está falando do mesmo documento, a ordem de serviço. Eu falo, eu acho que o boletim de... É um boletim lá que comprova que de fato um serviço foi feito. E é assinado pelo Gilmar. Isso. E pelo dono da empresa. Isso. Ok. Vossa Senhoria afirmou que não tem parentesco consanguíneo e nem por afinidade com o senhor Iraci Pertinho da Silva, correto? Correto. Eu pergunto a Vossa Senhoria, qual a relação de Vossa Senhoria com o senhor Iraci Pertinho da Silva? Ele, como eu tinha falado do Ramiro, ele é pai da minha sobrinha. Eu não pertenço ao círculo de amizade dele, isso é notório. Pelo que eu fiquei sabendo, tem 10 anos que ele namora em Raul Soares. Alguns eventos que tem na cidade eu vejo. E algum evento social que tenha envolvido a minha família, que tenha a minha sobrinha, ele já se fez presente em alguns. Mas contato com ele, relacionamento, porque são turmas, né, diferentes, nada contra, mas não é que assim de amizade. A lei 2221/2013 foi elaborada pelo professor Eli, salvo engano, enviada pelo prefeito municipal e aprovada por unanimidade nesta Casa Legislativa. Ela foi
Vossa Excelência? Não. São essas as minhas perguntas. Eu passo a palavra para o digníssimo advogado de defesa. Senhor Alain, gostaria que você esclarecesse se os recursos para os pagamentos do objeto que estão sendo discutidos aqui hoje eram próprios ou vinculados? Próprios. Recursos próprios. O senhor sabe informar sobre o jornal? O senhor sabe informar se o jornal hoje em dia é diário, tem circulação em todo o estado? Sim, é diário e tem circulação em todo o estado. Quem define em qual página do jornal será publicado o extrato do edital? Assim que a gente faz o extrato, a gente encaminha o extrato para uma empresa. Essa empresa ela é contratada via licitação e essa empresa é ela que faz a divulgação do jornal de grande público, sendo que pode ser ou no Hoje em Dia, ou no Diário Oficial, ou no Minas Gerais, desde que seja um jornal diário e de grande circulação. E assim que ela faz a publicação, ela encaminha para nós uma cópia do jornal. Então não sou eu que decido se é naquele ou no outro jornal. O extrato é encaminhado para a empresa. Por que não foi utilizada a modalidade carta-convite? Primeiro, como eu já tinha falado aqui, a modalidade carta-convite ela inibe a participação, porque você só pode convidar 3, e dos 144 processos que eu atuei, 90% deles foram pregão, porque o pregão ele abrange o maior número de concorrentes, ele subentende que é um dos modelos de processo, o que o Tribunal de Contas mais nos orienta a fazer, e também devido ao valor do contrato, que a lei não permite que se faça a carta-convite, e até o presente momento eu não tinha conhecimento de que eu teria em Rio Soares um número de empresas que me desse condições, mas só o valor do contrato em si, e além da gente sempre optar em fazer pregão. O prefeito acompanhou presencialmente o desenrolar deste processo licitatório? Não. O preço do licitante vencedor estava dentro do preço da tabela top? Estava Dentro. Estava. Você sabe esclarecer para essa comissão se existe algum impedimento para empresas recém-constituídas participarem de licitações? Que eu tenho conhecimento, não. Inclusive, não só essa, como outras empresas, devido a essa lei de fomento e a estímulo e incentivo à criação de novas empresas, nós temos o transporte escolar, empresas também que foram recém-criadas na mesma situação, na agricultura familiar, na mesma situação, que nem eu citei assim, que os prestadores de serviço, de mecânica, oficina, tinham uns que eram irregulares, né? Não sabe, eles foram regularizados, então consta isso nos processos licitatórios de empresas recém-criadas, mas não que tenham sido beneficiadas, foram estimuladas. Mas não é esse exemplo. Mas existem outras empresas recém-constituídas que participaram de licitações da prefeitura e ganharam? Sim. Você sabe dizer se alguma outra prefeitura também terceiriza parte complementar do serviço de limpeza urbana? Como eu falei, a gente esteve em 2013 no encontro técnico com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E eu atualmente sou estudante do curso de pós-graduação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E por ter um contato, e isso foi deixado bem claro, isso foi em julho de 2013, esse fomento à terceirização e esse estímulo à terceirização, e por ter contato com outros pregoeiros e outros presidentes de Câmara, Goiabal, Rio Casca, Mariana, Contagem, entre outras empresas que eu tenho certeza que faz
e terceiriza não só o serviço de limpeza, como o serviço de segurança, o serviço de café, entre outros. O próprio transporte hoje já existe um grande estímulo à terceirização de carros, de veículos, mas que não é o nosso caso, existe estímulo. É comum e obrigatório se verificar como é o endereço físico das empresas visitantes? Não, porque, exemplo, eu falei da publicação. Eu já conduzi um pregão que eu tinha 34 empresas, que foi 2 dias. Cabe a mim analisar a documentação que me é apresentada. Eu não tenho condições, nem competência técnica para ir logo, porque eu tenho empresa de São Paulo. Exatamente nessa situação, era um requisito do edital que a empresa tivesse alguma instalação ou estrutura física? Não. Não, porque o serviço, desculpa, porque o serviço seria executado no âmbito do município. Não era necessário que houvesse uma sede da empresa? Não digo sede, eu digo que o serviço teria que ser executado na sede do município. Correto. Eu queria, para finalizar, que você esclarecesse se durante ou após todo esse processo você constatou alguma irregularidade, por mínima que seja? Não. Você deseja acrescentar alguma coisa que não foi te perguntar? Eu queria deixar bem claro, para não ficar repetitivo, essa questão da pela CETOP, como eu expliquei para os senhores, a questão da publicação, que eu espero que tenha ficado bem claro, que foi que eu respeitei tanto a Lei 10.520 como a Lei Orgânica do município. E estou à disposição, agradeço a oportunidade de estar aqui para esclarecer e volto a deixar bem claro que eu confio plenamente na competência dos senhores em verificar os fatos que de fato aconteceu. Então eu estou muito tranquilo com relação a isso. Presidente, se for possível, é porque depois das perguntas do advogado, só tem mais uma pergunta também do companheiro vereador. Alan Alves, que foi perguntado, eu acho importante isso, quando tem uma divulgação que é publicada no processo estatório, de pregão, no diário oficial, você mesmo perguntou, na verdade, já de você, para a gente, sem querer, obviamente, se respeitar no momento algum, mas você mesmo disse que realizava um processo licitatório, ele tinha 34 empresas e que não tem como ir lá e, quer dizer, tem que avaliar a documentação dessas empresas, sim, que tem que estar tudo em dia, certidões negativas, enfim, e os documentos que são exigidos pelo edital, e que não dá para ir até a cada sede da empresa, sendo ela daqui ou de fora, para conferir isso, até porque você não poderia fiscalizar uma empresa da cidade e pretender investigação ou acompanhar uma empresa também de fora. Mas, no caso específico dessa empresa, só ela compareceu no processo de pregão. Sim. Só ela compareceu. Tendo essa empresa compareceu sozinha nesse. Em outros casos já aconteceu de aparecer só uma empresa também para participar de processo de pregão, processo estatório da Prefeitura de Consulado, no tempo que você esteve como pregoeiro, e também, por que não dizer, no tempo que você está também como chefe de gabinete, que você acaba observando ali isso acontecer, o chefe de gabinete acaba acompanhando a gestão pública. O fato de ter sido só essa empresa, em outros momentos também aconteceu, isso é normal acontecer, isso acontece, abrir-se um pregão só uma empresa comparecer para participar. Acontece, dos 144 processos que eu atuei, eu posso fazer esse levantamento e encaminhar para os senhores, mas eu tenho certeza que uns 20 a 30 tiveram apenas uma empresa participando. 140 processos que eu atuei. Eu posso trazer o número de leite correto para mim não passar informação errada. Não tinha conseguido, e foi pregão presencial. Presencial. Mesmo a mesma metodologia. Você também tem esses meios de outras empresas
especificamente de quando você era pregoeiro, desse processo? Que solicitou o edital? Sim. De outras empresas? Sim. Contrata, tem tudo antigo? Muito obrigado. Não, é justamente isso que eu queria perguntar, desculpa, senhor presidente. Porque usa-se, né, com as empresas, quando se encaminha, quando se vai realizar um processo licitatório, a questão da carta convite é justamente para evitar que compareça apenas uma empresa, né, interessada. No caso do pregão, aí você disse que, por ser pregão, não tem necessariamente ou não pode ser feito através de carta convite, certo? Não. A carta convite e pregão são modalidades de licitação. O que diferencia uma da outra? A carta convite, você convida 3 empresas para participar. O pregão, você dá publicidade, qualquer empresa que aparecer no ato, ela é credenciada para participar. No desenvolver do pregão, pode ser que ela seja desclassificada por um outro motivo, mas para participar do pregão, qualquer, a carta convite se limita a 3. Então, aí, pegando o gancho, o Ramiro quer saber o seguinte: foi só a empresa, se eu estiver errado, me corrija, foi só a empresa que pegou o edital? Não. Essa pergunta que eu queria reforçar. Isso. Porque só ela compareceu. Sim. Mas só ela. Eu queria saber como a gente faz para ter acesso a essa documentação, se ela existe. Se você poderia contribuir, você tem. Com certeza. Eu tenho a cópia do e-mail que eu encaminhei no escritório de contabilidade, tenho uma de uma empresa que solicita, é que nem eu expliquei. Quando a gente publica o pregão, essas empresas que já ficam. Quando a gente publica o pregão, a empresa vai lá, ela pega o leio e o extrato. Eles passam o dia todo leio. Viu que é limpeza? Se ela tiver dentro do seu rol de clientes, empresa que encaixa no perfil, ela já manda o extrato. Aí as empresas pegam o extrato e mandam e-mail para mim. Solicito que seja encaminhado. Aí eu vou na hora, ou no outro dia, já anexo o edital. No caso desse especificamente, foi enviado gratuitamente. Gratuitamente. Não se cobra. Uma outra questão é a questão da publicidade. Já foi dito aí várias vezes, né, que foi feito através do Diário Oficial, não, do Jornal de Grande Circulação. Sim. Não seria obrigatório fazer um Diário Oficial em Minas Gerais? Então, vamos lá, eu vou ler de novo a lei para vocês. Eu vou ler de novo. E aproveita que coloca isso, quem define é o pregoeiro ou é a empresa licitada? Essa forma de divulgação também são as importantes. Respondendo você. Quem determina o jornal que vai ser veiculado é a empresa a qual a prefeitura tem contrato, que é a gente licita uma empresa para fazer a publicação dos atos oficiais. Então eu faço o extrato, mando um e-mail para a empresa, ela aleatoriamente vai lá e divulga. Ok? Então a lei número 10.520, que é a lei que regulamenta a publicação, ela é bem clara no seu artigo 4, inciso 1º. A convocação dos interessados, vou fazer a leitura do artigo 1º. A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federal. Vou repetir já uma pausa. A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federal. Ou seja, tem que se publicar no Diário Oficial do município. O que a lei orgânica, que é a lei que regulamenta o município, nos fala? Em seu artigo 52. A publicação das leis e atos municipais far-se-á na imprensa local, designada por via de licitação pública, e, na falta, mediante edital afixado na sede da prefeitura. Então, eu cumpri a lei 10.520 e a lei orgânica do município. Só que o próprio artigo da lei 10.520, ela continua. Ou, não existindo jornal de circulação local, e facultativamente por meios eletrônicos e conforme o vulto de licitação
em jornal de grande circulação. Ok? Então, como você está na lei. Só uma pergunta, sobre divulgação, da divulgação, essas divulgações desses pregões, enfim, os processos católicos, independentes de modalidade, eles são divulgados no portal da Prefeitura de Jô Soares, no site da Prefeitura de Jô Soares? Não. Os sites da Prefeitura não são divulgados? Nessa época, pessoal, eu posso confirmar, mas acho que não. Hoje são publicados? Eu tenho que confirmar, mas não. Acho que não. Sim. Então, nesse portal da Prefeitura, onde você acessa o site, você não tem disponíveis esses processos divulgados, que é o órgão oficial da Prefeitura, vamos dizer assim. Finalizando, eu gostaria de perguntar ao senhor, são mais algumas perguntas. O jornal distribuía o seu cadastro. Desculpa. O jornal, um dia, Vossa Senhoria sabe me informar se ele é um jornal oficial, é um jornal normal, de circulação normal? É um jornal de grande circulação. Mas não oficial? Eu não sei, não sei se essa informação procede. Vossa Senhoria afirmou, segundo a lei orgânica, se tiver jornais locais, teria obrigatoriedade de divulgar nos jornais locais, é isso? Ou eu entendi errado? Não, deixa eu repetir. Na imprensa local designada por via de licitação pública, que é o que não é a realidade nossa. Mas o jornal, aqui em Jô Soares existem jornais locais. Aí deveria ter sido feita uma licitação pública para contratar esses jornais. Esse jornal, né? Aí a lei fala que na falta de o edital fixado na sede da lei. Então foi feita uma licitação para contratar o jornal O Dia. Não. A gente faz uma licitação para contratar uma empresa. Que é responsável em publicar os atos oficiais em jornal. E essa empresa é proprietária do jornal O Dia? Não. Elas são. Entendi. A empresa que faz a publicação. Isso. Você é uma empresa especializada em fazer essa a empresa e a montagem do jornal. Entendi. Inclusive várias empresas, não sei se foi exatamente isso que o Alan disse, elas compram, onde elas participam, no ramo de negócio dela, elas compram a possibilidade dessas informações para que elas possam participar de pregões em todo o território nacional. Na prática, quando as empresas têm que identificar ali no jornal, elas pagam uma anuidade para essa empresa, aí quando cai lá, contratação de transporte escolar, todo cliente de transporte escolar automaticamente chama a empresa. Vossa Senhoria sabe me informar qual é o órgão de imprensa oficial do Estado de Minas Gerais? É o Diário Oficial. Não tem certeza. Ok. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Agradecendo aí a presença do chefe de gabinete, Alan Gentilov. Fica aí, se quiser fazer alguma consideração final. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Só um minuto. E todas as informações que eu prestei aqui está documentado com fundamento e está à disposição dos senhores. E volto a frisar, agradeço a oportunidade de estar esclarecendo isso para vocês. E o que eu peço é que, de fato, e o que eu acredito é na competência dos senhores em conduzir esse trabalho da forma como está sendo conduzido, de forma técnica e, de fato, dando veracidade aos fatos. Só tenho a agradecer. Eu vou pedir a Vossa Senhoria, o senhor advogado, que permaneça para a assinatura do depoimento. E nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus em nome do povo bolsonarista, declaro encerrada a sessão. A outra vai ser às 19 horas, é isso? E a próxima reunião, a próxima sessão, às 19 horas.